Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e estamos lendo sempre juntos aqui as Escrituras, comentando sobre elas. E hoje estamos começando um novo livro do Novo Testamento, que é a Carta aos Hebreus. Eu não vou falar muito sobre essa carta, não vou fazer nenhuma introdução muito profunda. Você pode encontrar isso na internet, em vários comentaristas. Bom, uma coisa que nós sabemos é que é uma carta que não tem remetente. Nós não sabemos ao certo quem a escreveu. Durante muito tempo, e até em muitas Bíblias, essa carta saía como Epístola de Paulo aos Hebreus. Hoje os estudiosos sabem que muito provavelmente Paulo não escreveu essa carta. Pelo próprio estilo de escrita, que não é o estilo do apóstolo Paulo. Por alguma razão, o escritor dessa carta, que na verdade é um livro, né? Porque um pequeno livro, porque trata de assuntos muito importantes. Alguns pensam até que pode ter sido Priscila, né? Esposa de Áquila, que era, por ser mulher, não colocou seu nome como autora da carta. Há muita especulação, alguns falam Apolo, mas não importa. O importante é que a igreja sempre reconheceu essa carta como sendo uma carta inspirada para nos ensinar. E ela vai tratar justamente dessa relação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, entre Moisés e Cristo. E é uma carta importantíssima se nós queremos entender realmente que o Evangelho é, de fato, um novo testamento, com um novo sacerdócio, com uma nova lei. Vamos começar? Esse capítulo 1 que vamos ler hoje trata da pessoa de Jesus Cristo. Essa carta começa, né, como ela foi escrita aos Hebreus, ela começa mostrando quem é Deus. Por quê? Porque nós sabemos que no Velho Testamento a visão de Deus era muito limitada pelo patriarcado, pela cultura patriarcal, limitado por uma série de questões. Então nós sabemos que Jesus, ele vem nos apresentar o verdadeiro Deus, Jesus vem mostrar o rosto do verdadeiro Deus. Então esse capítulo vai tratar disso. Vamos ler. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Então aqui nós já temos alguma coisa sobre Jesus aqui. Primeiro, se Deus falou aos pais, ou seja, na velha aliança, pelos profetas e de muitas maneiras, nos últimos dias ele nos falou e nos fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, mas não só isso, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Assim ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que o deles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Bom, essa aqui para mim é muito importante, porque o escritor de Hebreus, ele está falando dessa relação do filho com o pai. Nós sabemos
que um dos fundamentos da fé do povo hebreu, do povo judeu, era a crença num único e verdadeiro Deus. Para isso era um fundamento. Então isso requeria do escritor de Hebreus uma explicação sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus? Ele era um anjo? Não, ele não era um anjo. Aqui deixa bem claro, e nós vamos ler também em Colossenses. Colossenses capítulo 1, Paulo diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Esse é um texto tão claro, né? Mostrando que se ele é antes de todas as coisas, tudo foi criado por ele e para ele, ele é o próprio Deus. Agora, essa era uma grande dificuldade, né? E tem sido até hoje, foi no início da história da igreja, né? Quando na época do Império Romano ainda, se tentaram fazer aqueles concílios para tentar definir, utilizando aí a compreensão filosófica da época, né? Foi quando se formulou a doutrina da Trindade, né? E crida, né? Por grande parte do cristianismo como sendo uma explicação que corresponde à verdade. E nós sabemos que não, né? Hoje, com o que se pensa sobre o que se compreende, tanto da compreensão do mundo, da visão do mundo, da ciência e do pensamento, se esses concílios tivessem sido feitos hoje, talvez essa formulação, essa explicação, que é considerada ortodoxa, não teria sido feita. Uma coisa é fato: Jesus Cristo é Deus. Mas ele tem um pai que também é Deus. Então, como é que seria? Duas pessoas distintas? Bom, a formulação da Trindade diz que para que Jesus Cristo seja Deus, ele tem que ser eterno. Então, eles compreenderam uma ideia de um filho eterno dentro da divindade. Mas será que é essa a ideia melhor para se explicar? Ora, se ele é o resplendor da sua glória, e se aqui em Hebreus, para mim isso é muito importante, né? Olha o que diz o verso 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, existe uma necessidade de entendermos isso aqui. Que Jesus Cristo, em algum momento, em algum hoje, ele foi gerado, ou seja, ele saiu do Pai. Se cremos que Deus é um só, ele precisa ser um só na eternidade. E isso me faz pensar, e eu já pensei muito sobre isso, que em algum momento, se isso é possível usar essa expressão, em algum momento na eternidade, o Filho foi gerado pelo Pai. Ou seja, não é que o Filho passou a existir a partir desse momento, porque ele é antes de todas as coisas, e ele disse certa vez no Evangelho de João, eu saí do Pai. Eu saí do Pai. Então, a geração de Jesus é justamente isso, quando ele sai
do Pai. Então Jesus sempre existiu eternamente no Pai, até que num determinado momento na eternidade, e isso coincide com o nascimento do tempo. Por isso todas as coisas foram feitas nele. A Bíblia é muito clara, foram feitas nele. Ou seja, quando Jesus sai do Pai, inicia-se o tempo, e ele sai do Pai justamente para criar todas as coisas. Né? Ele é a palavra de Deus, falada por João em João capítulo 1. No princípio era a palavra, ou verbo, ou logos, ou razão de tudo. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, na eternidade, Jesus é, como diz Isaías, o Pai da eternidade. Jesus é o Pai da eternidade na eternidade. Sai do Pai para criar todas as coisas, a partir daí ele é o Filho, porque a dimensão do mundo, a dimensão da criação, não suportaria a natureza do Pai, que em algum lugar diz que ele é fogo consumidor. Se o próprio Pai tivesse feito o mundo, ele mesmo teria destruído o mundo pela sua própria glória, pela sua própria natureza. Então Jesus sai do Pai, é a palavra saindo, para criar todas as coisas. E isso é muito importante. É assim que eu, quando leio todos os textos que falam sobre isso, é assim que eu compreendo. E por isso eu estou compartilhando com você o meu entendimento. De fato, Jesus é Deus. De fato, Jesus é que nós conhecemos, o homem Jesus que veio na Terra, não é a mesma pessoa do Pai. Isso deixou de ser desde o início. Ele existia na pessoa do Pai, ele e o Pai eram a mesma pessoa. É por isso que ele diz, quem vê a mim vê o Pai. E aqui, como diz o Hebreus, ele é a exata expressão, né? O Filho é o resplendor da sua glória. E a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, a pessoa do Filho é a expressa imagem da pessoa do Pai. E esse é um ponto importante. É por isso que a fórmula da Trindade não é algo assim tão fora, né? Como também aqueles que acreditam na unicidade também não estão tão fora, mas acabam estando. Porque quando você tenta colocar a Trindade na eternidade, eu aí acho que é um erro muito grande. Porque não tem como haver um filho eterno. Se é filho é porque saiu do Pai. E se saiu do Pai, antes de ter saído, existia no Pai. Então, a ideia de uma trindade econômica está muito mais próxima de uma verdade do que a trindade ontológica, né? Aquela crença que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e que subsistem eternamente em três pessoas distintas numa mesma substância. Não faz sentido isso na eternidade. Porque o filho só pode ser filho se ele saiu do Pai. Presta bem atenção. Se ele não saiu do Pai, ele não é filho. Então, em algum momento na eternidade, como eu falei, até essa expressão é problemática, né? Momento na eternidade. Mas em algum instante da eternidade, Jesus foi gerado. Ou seja, não é que ele não existia. Não é igual nós, seres humanos, que só passamos a existir porque nosso pai e mãe nos concebe e aí nós somos gerados. Não, nós estamos falando de alguém que foi gerado, mas esse gerado significa saiu do Pai. Saiu do Pai para criar todas as coisas. Claro que mais na frente, no tempo próprio, esse que saiu do Pai, que é o Criador de todas as coisas, que por meio dele tudo foi feito, ele se esvazia da sua glória e se torna um homem.
Muito bem, vamos continuar. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será por filho. Olha aí. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: quem de seus anjos faz ventos e de seus inimigos labaredas de fogo? Mas do filho diz: ó Deus. Olha aí. Do filho diz: ó Deus. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. O século de justiça é o século do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. E ainda, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Está se referindo a Jesus Cristo. Continuando falando de Jesus. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como roupa, envelhecerão. Qual um manto os enrolarás, como roupa se mudarão. Mas tu és o mesmo. Aqui está falando sobre a criação, que ela passará, como um manto se enrolará, né? Que mudará, porque será transformada, será restaurada, né? Mas tu és o mesmo. E os teus anos não acabarão. Ora, qual dos anos diz jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, o escritor de Hebreus, ele aqui nesse capítulo, ele procura mostrar claramente quem é Jesus, a sua origem. E a origem de Jesus, ele saiu do Pai. Isso para mim é muito claro nas Escrituras. Jesus Cristo saiu do Pai. E Jesus Cristo, de fato, é aquele Pai da eternidade, é aquele Deus forte que Isaías cita no Velho Testamento, o profeta Isaías, referindo-se a Jesus, referindo-se ao Filho, Deus forte, Pai da eternidade. Por que Pai da eternidade? Porque na eternidade Jesus estava no Pai. Eram a mesma pessoa. Então não pode existir três pessoas eternas. Deus é um só. Deus é uma única pessoa, um único ser. Agora, em determinado momento, o Pai, ele gera de si mesmo, o Filho. Sendo esse Filho a exata expressão daquilo que ele é. É como se Deus saísse de si mesmo numa outra dimensão para criar todas as coisas, né? Esse Filho, esse verbo aparece lá no livro de Gênesis. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui, Jesus Cristo é Espírito. É o Espírito de Deus. E ele é o Espírito de Deus, até esse Espírito, né? E aí nós temos de novo uma geração, de novo, nesses dois momentos. Então Jesus tem uma dupla geração. Ele é gerado na eternidade, dando início ao tempo, sai do Pai. Antes ele era o Pai. Ele e o Pai eram a mesma pessoa, eu vou sempre repetir isso. A pessoa eterna de Deus, o único Deus, como os hebreus acreditavam, nesse monoteísmo radical, certo? Porque essa tentativa de explicar Jesus Cristo feito lá no Concílio de Nicéia acabou criando um problema, porque criou um Deus formado por três pessoas na eternidade. Três pessoas que sempre existiram. E são três deuses, então, não tem como não ser. Esse negócio de mesma substância não os torna um único Deus.
torna três deuses a mesma substância, porque Deus só pode ter a substância divina. Isso é uma coisa que não entra na cabeça. E daí gera esse outro erro que é o unicismo. Que aí quer forçar que Jesus e o Pai eram a mesma pessoa, inclusive aqui, quando veio nesse mundo. Não faz sentido. Não é isso que a Bíblia fala. Há uma só pessoa divina na eternidade. Mas para criar todas as coisas, essa pessoa sai de si mesma, ou seja, o Pai, Deus, gera Jesus Cristo. E aí sim, agora nós temos duas pessoas, mas sendo que uma pessoa é exatamente a expressão da pessoa divina, o Verbo, o Criador, esse Espírito que saiu do Pai. E mais tarde nós vamos ver que esse Espírito, lá no ventre de Maria, vai se esvaziar da sua condição divina e tornar-se um homem ali no ventre de Maria. Esse é o homem Jesus. Então há dois nascimentos de Jesus. Um na eternidade, quando ele sai do Pai, e um como homem. Voltaremos a falar sobre isso ainda. Mas é assim que eu entendo quando eu leio. E já conversei com outras pessoas sobre isso, já troquei ideias, já li muita coisa sobre isso, outras formas de explicar. E aqui me torna em paz exatamente essa, de que Jesus e o Pai eram a mesma pessoa na eternidade. Saiu do Pai para criar todas as coisas e tornou-se homem para nos salvar. Que Deus possa abrir nosso entendimento, que Deus possa nos levar a compreender que o propósito dessa carta aos Hebreus é justamente isso. É falar para os hebreus quem é Deus, como esse Deus se revela em Jesus Cristo, porque no Velho Testamento era limitado. Quando Moisés pergunta para Deus qual era o nome dele, ele disse, eu sou o que sou. Quando Moisés pediu para ver a Deus, Deus disse, você não pode ver o meu rosto. E você lembra que ele cobriu Moisés com a mão, passou e Moisés o viu de costas. Ou seja, a verdadeira face de Deus era desconhecida. Os homens tinham uma ideia de Deus muito ainda limitada pela própria cultura do patriarcado, da guerra. Então era uma visão muito distorcida que limitava a compreensão de quem é Deus. Daí a necessidade de Deus se revelar plenamente. E ele se revela plenamente na pessoa de Jesus Cristo, né? Nesse Jesus Cristo homem, que vai nos mostrar quem é o Pai. Ou seja, nós podemos ver o Pai vendo Jesus, foi isso que ele disse, quem vê a mim vê o Pai. E isso para mim é glorioso, né? Que nós podemos conhecer a Deus. Jesus disse, eu revelei a eles o teu nome. Sabe aquele nome que Deus não quis falar para Moisés? Disse apenas, eu sou o que sou, o Yahvé, né? Que os hebreus consideram inominável, né? Quando eles vão ler no Velho Testamento, eles não leem isso, eles leem o Senhor no lugar, que é a ideia que eles têm, o Senhor, né? Agora Jesus mostra finalmente quem ele era, quem Deus é, né? E ao conhecer Jesus, nós conhecemos o Pai. Esse é o verdadeiro Deus, né? Jesus nos manifesta, nos revela o verdadeiro Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar nessa leitura juntos. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, fique com Deus.